vamos falar um pouquinho então sobre atributos. Porra, de atributos é coisa básica, sim, eu sei. Mas, galera, esse vídeo aqui na verdade é o começo o primeiro pagamento, por assim dizer. É uma entrada que eu tô colocando de uma promessa que eu tenho com os inscritos e com os colegas que me pedem sempre para fazer vídeos sobre builds. Antes da gente falar sobre builds, é importante que todo mundo entenda quais são os principais termos, como que funcionam os atributos, o que é atributo derivado, né? O que é atributo primário. Tudo isso a gente precisa estar dominando, saber de fato para que serve cada pontinho que tem no seu personagem antes da gente começar a falar de builds. Eu acredito que esse vídeo aqui já deva servir como base para que vocês mesmos já consigam interpretar quais são os melhores equipamentos dos seus personagens. Eu já gravei alguns dos vídeos de build que eu prometi, mas eu acredito que esse vídeo aqui ele vai ser mais importante para vocês porque ele que vai realmente dar o norte, mostrar para vocês o que vocês devem observar pro seu personagem. Para isso, vocês precisam entender quais são as principais mecânicas, quais são os principais atributos para aquele foco que você quer dar pro seu personagem. Então vamos lá. Esse aqui é o meu personagem, até não tem segredo para ninguém, dá um oi para ele. Agora, em relação a números. Quais são os primeiros números que você vai enxergar aqui? Bom, ali em cima vocês estão vendo o meu título, estão vendo o nome da guilda, isso aí não é interessante pra gente. A gente está vendo ali o nível. O nível do personagem, normalmente em jogos, em MMORPG, é um determinante de poder indicativo de quão forte o personagem é. Não é o caso do Tails. No caso do Tails, ele é um mero limitador de conteúdo, limitador de progresso. Isso porque algumas mecânicas só ficam disponíveis a partir do momento que você alcança certos níveis. Como vocês bem sabem, tem coisas que só liberam no nível 60, tem coisas que só liberam no nível 70 e assim por diante. Então nunca digam, por exemplo, que o seu personagem é mais forte que o outro simplesmente porque o nível é maior. Pode ter um personagem aí 10 níveis abaixo do seu e ter um CB efetivamente ser muito mais forte que o seu personagem. Agora vamos falar sobre atributos em si, galera. Bom, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre atributos primários, que são os atributos que dão origem a outros atributos que a gente chama de atributos derivados. Algumas pessoas chamam de secundários, mas vamos lá. Quais são os primários, por assim dizer? São os 4 últimos que vocês estão enxergando aqui. Age, aliás, força, age, int, von e vit. Esses 5 aí, corrigindo, são os atributos primários. Porra, por que primários? Bom, esses atributos, galera, elevados a alguns modificadores aqui que varia de classe a classe, vão determinar a base que a gente tem para os seus personagens. Vamos dar um exemplo aqui sobre força. Se você clicar ali, ele vai dar uma ligeira explicação. Ele está falando que a força afeta o dano causado pelo guerreiro e pelo assassino. Aí ele está colocando um negócio ali que quando a força estiver entre 0 e 2000, para cada 50 pontos ele aumenta o dano causado pelo personagem em 1%. Guardem essa informação. Quando a força exceder 2000, o dano bônus causado começa a diminuir conforme a força aumenta. Pô, Rod, não faz sentido, cara. Quer dizer que quanto mais eu coloco num atributo, menor vai ser o retorno? Olha, galera, essa é uma mecânica que eles encontraram para MMORPGs há muitos anos atrás, que chama DR, também chamada Diminishing Returns. Muita gente sabe como é que ela funciona, mas não sabe por que, né, que tem esse nome. Do inglês quer dizer retorno diminutivo, quer dizer que quanto mais você investe num atributo, menor vai ser o retorno que você tem nele. Isso aí existe basicamente para ter um limitador de força do seu personagem, para que não haja nada quebrado, nada OP, como alguns dizem, em qualquer tipo de jogo. Então eles colocam essa limitação aí para colocar uma espécie de rédea nos personagens. Como ela existe em todos os personagens, em todas as classes, não é algo que você possa considerar desleal. Ok? Não quer dizer que não vale a pena você investir no atributo em mais de 2000 pontos. Pô, Rod, só vou colocar 2000 pontos em força e acabou, não preciso mais colocar. Só vou colocar Von, só vou colocar Vit, vou colocar tudo 2000 que é melhor. Não, galera, não tenham essa mentalidade. Continuem investindo nos 2 atributos base da sua classe. Dependendo da classe, se você for paladino ou outras classes, são até 3. Mas nunca pare de investir seus pontos, seus atributos nisso daí. Uma outra diferença, já que eu falei em investir, é que aqui no Tails você não coloca o atributo você mesmo. Em alguns RPGs você define, à medida que você vai passando de nível, aonde você quer alocar seus pontos. Não é o caso do Tails. O que vai determinar a quantidade de pontos que você tem aqui em cada um dos 5 atributos primários, galera, são seus equipamentos, acessórios, cartas e todos os outros bônus que você consegue vincular ao seu personagem.
inclusive sua montaria, que a gente vai falar sobre isso depois também. Agora, para quem que a força é interessante? Bom, a força ela determina a quantidade de dano que cada um dos seus ataques ou habilidades, enquanto guerreiro ou assassino, vai dar nos inimigos. Vai entrar uma série de mecânicas, mas imagina que isso aí é um modificador simples, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre Age. A Age, galera, aliás, Age não, acabei clicando em Vont aqui. A Age, ela é um modificador secundário que ela afeta especificamente o crítico, a taxa de crítico. Bom, o que é o crítico? Toda vez que você dá um ataque, tem a pequena chance, dependendo da sua classe, às vezes não tão pequena assim, de você dar um dano muito grande. O crítico, por assim dizer, para jogo, ele pode ser vezes 2, ele pode ser vezes 3, só que no Tails em si, ele tem uma porcentagem que incrementa o seu dano de crítico, que é um atributo derivado que a gente vai falar disso já já, ok? Mas o que vocês precisam entender é que para os personagens guerreiros e assassinos e suas respectivas evoluções, é esse atributo aqui que determina com que frequência o seu personagem vai aplicar um ataque crítico. Pô, Rod, mas o crítico não afeta o dano. Pelo contrário, o crítico, embora ele não afeta o dano, ele é um multiplicador do seu dano. Então, por exemplo, vamos fazer uma matemática bem simples aqui. Se você coloca seus pontos só em dano e você não tem investimento em chances de crítico, chances são de que uma pessoa que tem um critical chance maior do que o seu consiga superar o seu DPS simplesmente porque ele vai estar dando o dobro, o triplo do dano com mais frequência do que você. Então não é um atributo que você quer menosprezar, principalmente se você for um DPS. Pô, Rod, eu jogo de Sacer então, cara, eu vou colocar tudo de crítico para minhas curas darem crítico. Enquanto é verdade, galera, que alguns jogos permitem que curas em outras habilidades de suporte deem crítico, não é o caso do Tails. Não existe crítico para curas, buffs, debuffs, etc. Somente para danos, por assim dizer. Isso em habilidades, isso em ataques básicos também, ok? Agora vamos partir um pouquinho pro próximo aqui, que seria o Int. O Int, galera, ele é o equivalente do Força, do For, para os magos, clérigos e invocadores. É basicamente o atributo que determina o dano mágico do personagem, que é esse ataque mágico que eu estou vendo aqui. Se a minha classe fosse uma que utilizasse ataque físico, a descrição ali estaria ligeiramente diferente, estaria ataque físico e não ataque mágico ali, ok? Ele funciona da mesma forma que a força. Até 2.000 pontos, vou ganhar para cada 50 pontos eu ganho 1. Depois ele passa a dar um valor menor depois do 2.000. De novo, não quer dizer que você não deva investir, não deva colocar mais pontos nisso depois que você alcança os 2.000, ok? Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre os outros atributos que faltaram. No caso, o Vontade, ele é o equivalente ao Age, o pessoal que utiliza magia. O Vontade, a vontade em si, ele aumenta as chances de um ataque mágico ou uma habilidade mágica de dar crítico. Aí funciona da mesma forma que os ataques físicos, ele pode ser aumentado de acordo com o seu modificador de dano crítico, ok? Então, esses são os atributos principais para definir o dano do seu personagem. O dano base e a sua chance de aplicar um dano crítico. Ok? Agora vamos falar da vitalidade, que é um atributo muito menosprezado pela maioria dos jogadores. Galera, a Vit em si, ela determina o HP do seu personagem. Só que diferente dos outros atributos que tem o DR e o Diminished Returns, a vitalidade não possui essa mecânica. Ou seja, quanto mais você investir em Vit, mais HP o seu personagem vai ter. É óbvio que, dependendo da sua classe, não é interessante você focar em Vit. Se você for um DPS, por assim dizer, não é legal você ter um HP estupidamente grande e o seu dano ser baixo. Mas, se você é um paladino ou uma classe que tem que ter uma survivabilidade boa, como nós, sacerdotes, é interessante sim que você tenha uma certa pontuação em Vit para que aumente as suas chances de sobreviver. Agora, se você é paladino, não. Aí sim é meio que obrigatório que você invista em Vit, tanto quanto você investe em força, porque o seu personagem sempre esteja com uma survivabilidade boa e o HP dele tem que ser alto também, ok? Pô, Rod, ainda tem atributo ali que você não colocou.
Sim, ainda tem a defesa física, que é a redução de dano físico, e a defesa mágica, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre eles depois, porque eles são atributos derivados. Aí tem aqui, galera, o meu ataque mágico, como eu já coloquei, ele já é ele é um multiplicador, né? Um resultado final, aliás, do meu ataque mágico, que é variado de várias fontes. Ele vai pegar a minha int, vai levar em consideração não só a minha int, mas os meus equipamentos, as minhas cartas, enfim, tem uma série de fatores. Esse cara aqui, galera, ele é muito importante e muita gente menospreza ele também. Normalmente você consegue melhorar esse cara aqui via cartas, tá? E raramente tem algumas outras coisas aí que incrementam ele também. Mas principalmente são cartas. Isso aqui quer dizer que vai ser um multiplicador do seu dano. Independente de ser crítico, independente de ser um dano normal, é um multiplicador muito importante, porque todo dano que vocês causarem vai ser multiplicado por isso daqui. Então, quanto maior for o seu multiplicador aqui, melhor vai ser o seu DPS, ok? Então você vai pegar algumas cartas, deixa eu ver se eu acho alguma fácil aqui para o vídeo não ficar ainda mais longo do que ele já vai ficar. Você vai pegar algumas cartas aí que vai ter esse dano mais 1% ali, tá vendo? É daí que origina esse dano. Pô, Rod, não, peraí, tem algo errado. Ali tá falando mais 2%, mais 1%, mais 1%, mais 1%. Galera, porcentagem. Então, não é assim que funciona. A porcentagem você sempre vai tratar como multiplicação, nunca como soma. Por isso que o meu ali no caso tá 2,11. Isso óbvio, né? Para um sacerdote não é algo assim que eu devo me preocupar, mas para um DPS ele sempre tem que estar colocando cartas que incrementem isso daí. Deixa eu pegar como referência um cara do ranking, um DPS do ranking do nosso servidor, para vocês verem qual que é o foco deles em relação a isso daí. Como eu falei, o meu personagem em si, deixa eu ver se eu consigo enxergar o dele aqui. Eu acho que eu não vou conseguir enxergar isso de outros players, infelizmente. Mas ok, em termos de cartas aqui, eu não consigo visualizar, claro, mas tem tudo para que esse cara aqui seja mais forte do que eu, até porque é rei, ele é piromante, etc. Mas provavelmente o multiplicador dele ele deve estar muito maior que o meu. Eu vou ver se eu consigo algumas informações assim específicas de alguns DPS focados para vocês verem a diferença que faz isso daí no dano. Ok? Agora vamos voltar lá para os nossos atributos. Quando você clica ali em detalhe, ele começa a mostrar muito mais coisas mesmo. Então vamos analisar um pouquinho cada uma delas aí. O HP a gente já falou, acho que a descrição aqui é uma das poucas que o jogo faz e explica bem. O personagem morre e fica incapacitado quando ele chega a 0. Então, quanto maior o seu HP, maior a sua survivabilidade. Simples assim. O MP é uma coisa assim que no Tales é quase que insignificante, porque você dificilmente vai ficar sem MP, mas é ele que permite que você conjure as suas magias, certo? Em relação ao ataque mágico, é efetivamente o dano que você vai causar com o seu personagem. Claro, se você tiver um personagem de ataque físico, não vai ter ataque mágico, vai ter ataque físico. Quando você se transforma, automaticamente a transformação ele utiliza o seu atributo base, seja ataque mágico ou seja ataque físico. No caso da defesa física, ela vai servir para barrar ataques físicos e a defesa mágica para barrar ataques mágicos. Óbvio até aí. Agora tem um atributo que causa muita confusão para muita gente, que é a precisão. A precisão, galera, é a sua chance de acertar um alvo. Pô, Rod, como assim? Toda vez que eu acerto um cara, tem chance de eu errar? Por mais que o cara esteja na minha frente? Sim, galera. Não só ataque básico, mas também habilidades. Mesmo aquelas habilidades em área que ocupam um grande espaço, assim, tem chance de errar, dependendo da esquiva e da chance de bloqueio do inimigo. A gente vai falar sobre isso já já. Aí aqui ele tem os atributos que a gente já conversou. Ele tem ali o incremento, né, de dano que eu já tinha colocado para vocês. Esse 36% aqui, galera, é aquela soma que eu falo, porque eu mostrei para vocês nas minhas cartas lá, que é um incremento gradativo desse multiplicador aí, ok? Agora aqui tem a minha taxa de crítico. Lembra que eu falei para vocês sobre a taxa de crítico? Taxa de crítico causa 50% do dano adicional, ou seja, multiplica o seu dano normal 1,5. Pô, Rod, interessante isso daí. Mas o dano em si do crítico, galera, ele pode ser aumentado ainda mais, porque tem algumas habilidades, cartas e equipamentos que aumentam ainda mais. Ou seja, não é sempre que é 50%. Tem gente aí que tranquilamente passa do dobro do dano na hora que tá dando um ataque crítico, ok? Como é o caso aqui do meu, que tá dando 156%.
certo? Então, toda vez que eu vou causar um dano no personagem, eu tô batendo nele 156%. Sinceramente, por eu ser um sacerdote, esse valor aqui é baixo. Provavelmente os DPS tranquilamente chegam na casa dos 300%, se eles estiverem com as cartas certas, com as passivas ligadas e outras habilidades aí específicas de cada classe. É esse tipo de coisa que torna o piromante um dos maiores inclusive um dos maiores potenciais para dano. Os multiplicadores base dele aqui são maiores que de outras classes. Quando ele começa a jogar, esses atributos dele já são maiores do que as demais classes. Bom, aí aqui a gente tem o dano final. Toda vez que você vai causar qualquer tipo de dano no seu personagem, ele vai somar esse dano ao dano final que seu personagem recebe. Então, por exemplo, eu ia bater no inimigo e ia causar 1 de dano. Graças a esse modificador aqui, ele vai causar 191 de dano. É uma matemática simples, não tem muito mistério. Ignorar defesa. Muita gente interpreta isso aqui muito errado, galera. Tem gente que acha que você tem, por exemplo, no meu caso aqui, que eu tenho 1% de chance de ignorar toda a defesa do cara. Não é assim que funciona. Em alguns jogos é até assim que ela funciona, mas no Tales, toda vez que você for causar dano no inimigo, você vai ignorar 1% da defesa do cara. No caso aqui eu vou ignorar 1% da defesa física e 1% da defesa mágica. Então, no Tales, é um atributo muito importante. Se você está tendo trabalho para matar paladino, matar berserker, são classes que têm uma defesa relativamente alta, é esse o atributo que você precisa focar enquanto DPS, ok? Agora, o HP aqui é um incremento, né, do meu personagem, é óbvio, como eu falei, a VIT ela determina o HP, mas se vocês forem pegar aquela conta que eu tenho, da quantidade que eu tenho de VIT lá, que é 3.700 e pouco, e for colocar o cálculo que eles colocam lá, que para cada 100 de VIT você ganha tanto de HP, não ia bater nessa conta que está aqui. Vocês não iam chegar nesse HP que eu tenho ali. Para isso, vocês têm que levar em consideração esses bônus que você vai ganhar. Não só esse aqui, tem um outro bônus lá que ele está falando, que é o de habilidade, que eu já vou mostrar para vocês também, que não está aparecendo aqui. Agora, redução de dano, galera. Toda vez que você tomar um dano, independente da fonte, esse dano vai ser reduzido em 25%. Ótimo, não é? Pois é. Se você é um cara que está morrendo demais, dê uma olhada nesse atributo. Talvez esse atributo aqui esteja muito baixo. Então, se você é um paladino, isso aqui é uma prioridade. Coloque foco em equipamentos, cartas, sempre tem que dar atenção para esse cara aqui. Bom, redução de dano final. Lembra que eu falei do dano final? Da mesma forma que toda vez que você der um ataque, você vai aumentar aquele número, redução de dano final vai diminuir. Então, por exemplo, digamos que eu ia tomar aí 50 de dano. Não, 80 eu não vou tomar nada. Se eu ia tomar 81 de dano, eu vou tomar 1, porque eu reduzi 80 desses danos. Qualquer fonte, galera, seja reflect, seja dano físico, dano mágico, habilidade, seja um crítico, ele sempre vai aplicar isso daí de matemática simples. Ou mais ou menos, ok? Agora, esquiva mágica e esquiva física. Muita gente menospreza isso daqui, principalmente quem não deve, que são os ninjas e os azuras. Galera, a esquiva é uma chance que você tem de todo o ataque daquela modalidade, seja uma magia ou um ataque físico, não acertar o seu personagem. Então imagina que o cara soltou aquela mega habilidade lá que ia deixar todo mundo atordoado e aparece lá, esquivou. É basicamente isso. Em termos de atributo, é um atributo defensivo. E normalmente classes como druida, o ninja e o azura acabam investindo nesse atributo para dar alguma survivabilidade para eles, ok? Vale a pena investir nisso aqui se você não for uma classe assim DPS. Olha, galera, para nós sacerdotes, a nossa survivabilidade, por exemplo, ela já é muito alta pela sustentabilidade que a gente traz com as próprias curas que a gente tem. Mas não vai fazer mal nenhum você colocar. Agora, paladino, é interessante colocar isso aqui? Sim, mas desde que ele não perca o foco na mecânica principal da classe, que é a chance de bloqueio, por assim dizer. Mas é óbvio, a esquiva ela é calculada antes da chance de bloqueio, então é interessante sim você investir em esquiva se você puder. Pô, Rod, como assim calculada? Bom, lembra daquele atributo que eu mostrei para vocês lá atrás, que é a precisão? Deixa eu voltar nela lá. Eu tenho aqui 26% de chance de acertar alguém, certo? Aí eu tenho aqui, no caso a minha esquiva ela é muito baixa, né? Eu tenho ali 8% de esquiva. Digamos que eu estivesse dando um ataque num personagem igual o meu, que tem 8%. O jogo ia pegar o meu valor de precisão e ia comparar com o valor de esquiva. E ele ia fazer uma subtração. No caso aí,
Se você pegar os 26 lá e tirar os 8, o restante é a chance que eu tenho de acertar o cara. Então, óbvio, né? Quanto maior a sua esquiva, vamos pegar um outro exemplo. Digamos que eu tenha aí 150 pontos de esquiva e eu tenho 25% de precisão, para facilitar aí o cálculo. Nesse caso, galera, ele vai tirar os 50 e vai diminuir os 25, o que quer dizer que eu vou ter 25% de chance de acertar esse cara e 25% de chance de esquivar. Entenderam? É assim que funciona esse ataque. Óbvio, personagens, algumas classes já começam com bônus maiores de esquiva, não é o caso do sacerdote, por isso que algumas classes têm facilidade maior em ter esquiva. É muito comum para ninja, para azura, inclusive acho que até berserker também tem um valor elevado assim inicial, mas é um atributo defensivo, então é um atributo que vocês não podem desconsiderar. Qual é melhor, Rod? O físico ou o mágico? Olha, galera, não tem assim uma prioridade. No PVP você vai tomar os dois, no PvE você vai tomar os dois. Então, invista nos dois sempre que você puder, ok? Chance de bloqueio. Esse cara aqui, galera, é o atributo mais importante para paladinos. Por quê? Toda vez que você está tomando um ataque, independente dele ser mágico ou físico, tem uma pequena chance de você conseguir bloquear esse dano. O que é bloquear o dano? Bom, ele funciona diferente da esquiva. A esquiva, ela faz com que você não tome dano nenhum. Vai aparecer escrito lá, evasão ou esquivou em cima do seu personagem. No caso da chance de bloqueio, ele vai diminuir parte do dano, vai amortecer o impacto, por assim dizer, e o seu personagem vai tomar apenas uma fração daquele dano. A fração em si, você vai ver logo abaixo ali, que é a redução de dano de bloqueio. No caso aqui, eu tenho 27% de chance de bloquear qualquer ataque. Quando eu bloquear, esse ataque vai ser reduzido em 35%. Paladinos conseguem chegar muito facilmente em valores altíssimos aqui em chance de bloqueio, não só pelos bônus de set, carta que tem no jogo, mas também pelas habilidades que eles têm, sejam passivas ou ativas. Então, para o Paladino, isso aqui é muito importante. Não é só a defesa e o HP que tornam o Paladino o tanker do jogo, é o investimento em chance de bloqueio. Então, se você tá com um paladino que tá caindo muito fácil, tem um paladino amigo seu que tá morrendo toda hora, pede para ele dar uma olhadinha na chance de bloqueio, porque a chance de bloqueio é uma coisa que vai aumentar muito a survivabilidade dele. Pô, Rod, outras classes, vale a pena investir nisso daí? Olha, depende muito. Para DPS eu acho que não é tão necessário, mas para sacerdotes como eu, né, que está investindo em survivabilidade, eu acho interessante, porque o meu foco aqui é se manter vivo, porque sacerdote vivo não cura, morto não cura ninguém. Então a ideia aqui é eu estar o mais tempo vivo possível, conseguir me manter vivo para que não falte cura para minha equipe. Okay? Então é por isso que eu estou investindo em chance de bloqueio. Aí, voltando aqui na ordem aqui, galera. Resistência a crítico. Lembra que a gente falou de chance de crítico? Da mesma forma que a gente tem chance de crítico, tem resistência a crítico. Funciona exatamente como precisão e esquiva. Ele vai fazer um cálculo comparativo entre os dois e o que for maior vinga. Então, no caso aqui, se você tiver, por exemplo, chance de resistência a vento e o cara tiver chance de crítico 2%, ele não vai conseguir dar crítico no seu personagem. Então, é um atributo defensivo também. Paladinos, invistam nesse atributo para você não ficar tomando dano dobrado, triplicado, quadruplicado, dependendo do investimento do DPS que você estiver enfrentando. É um atributo defensivo também. Outras classes vale a pena investir? Não, não necessariamente. Mas paladino, sacerdote, pessoas que querem ter uma survivabilidade maior. Se o seu foco é montar aquele Glass Cannon, né, foco total em dano para destruir tudo pela frente, não é algo tão interessante assim para você. Redução de dano crítico, galera. É óbvio. No meu caso aqui, a minha redução de crítico é 39% e não é um valor tão alto assim. Então eu vou tomar crítico vez ou outra. Sempre que isso acontecer, esse dano vai ser reduzido em 4%. Só isso. Agora, redução de dano de bloqueio. A gente já explicou. Roubo de vida. Galera, esse atributo aqui também é muito menosprezado por muita gente que deveria se importar com ele. Principalmente os DPS corpo a corpo. Inclusive paladinos, atacantes corpo a corpo. O roubo de vida, galera, ele basicamente faz com que toda vez que você der um ataque no inimigo, essa porcentagem aqui vai ser convertida em HP. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho 8% de roubo de vida. Toda vez que eu der um ataque no inimigo,
8% daquele dano vai ser convertido em HP pro meu personagem. É ótimo, porque vai aumentar a minha survivabilidade. De repente, eu não preciso nem gastar uma cura para curar meu HP. Só isso aqui já me mantém. Normalmente, os Berserkers que são imortais, que não caem de jeito nenhum em PVP, são caras que souberam investir bem nesse atributo aqui. Porque toda vez que ele tá dando aquele ataque, tá girando aquela espada maldita dele, ele tá recuperando vida. O cara simplesmente não cai, porque quanto mais gente ele tá acertando, mais vida ele tá recuperando. Então, é um atributo muito importante. Eu vejo muito pouca gente colocando ponto nisso. Gente que precisa muito focar nisso. Paladinos para ter ainda mais survivabilidade. Berserkers, ninjas, azuras. Essas classes principalmente deveriam estar investindo nesse atributo, mas são poucas as pessoas que fazem isso de fato, ok? Agora, cura realizada. Acho que é o meu maior modificador aqui, né, galera? Não é à toa, não é por menos. Esse cara aqui, ele vai aumentar o quanto a minha cura tá curando, não só de mim, mas também dos meus aliados. Pô, Rod, então só funciona para sacerdote e para druida? Não, galera. Esse atributo aqui funciona para qualquer habilidade que recupera HP. Sabe aquela habilidade que você tem lá que regenera seu HP? Você ninja, você berserker, você guerreiro? Isso aqui também vai aumentar a quantidade de cura que você cura do seu próprio HP. Então, embora não seja assim um atributo muito importante para você, não foque em colocar cartas desse tipo de coisa para você. Não passe, não deixe para trás se você tiver a oportunidade de colocar isso aqui no seu personagem também. É algo que vai aumentar a sua survivabilidade, é um atributo defensivo também. Bom, vamos seguir em frente aqui. Aqui a gente já está falando, né, de VIT, só que esse caso aqui, ele está aumentando a minha VIT em 4%, ou seja, eu tenho os multiplicadores de VIT com base na minha classe, dos meus equipamentos, ele vai pegar tudo isso daí e vai aumentar em 4%. Gente, multiplicadores de porcentagem sempre vão ser bons, não interessa a porcentagem. Pô, Rod, mas 1%? Galera, 1% de 100 é 1. 1% de 1 bilhão não é 1. Então, por favor, não menosprezem multiplicadores pequenos, porque porcentagem sempre está lá para te ajudar, ok? Bom, todos os atributos é basicamente exatamente isso que vocês possam imaginar. Todo bônus que você somar ali, você vai estar aumentando, no meu caso, em 3%. Aí aqui ele começa com alguns atributos mais focados para o dano que você causa em alguns inimigos, né? Dano contra boss. Toda vez que eu causar dano em algum chefe, seja habilidade, magia, etc., vai aumentar em 9%. É interessante focar nisso daqui só se você for um cara que só faz PvE. Somente PvE. Ah, Rod, eu sou aquele cara que não curte PvP, pra mim não é interessante. Agora, se você é um cara que só joga PvE, pô, Rod, meu objetivo é sempre dar o maior dano no World Boss, no chefe do mundo, eu quero arrebentar no suzerano, foca nesse cara aqui que você passa de ano. Redução de dano de chefe. Aliás, dano contra monstros. Basicamente é a mesma coisa, só que contra monstros que não são chefe. Como é que você faz a diferenciação entre chefe e monstro normal? Chefes são aqueles que você vê um HP vermelho no topo da tela, ou um HP vermelho gigante em cima do boss em si. Tá? Normalmente você vai encontrar esses caras em DG, você vai encontrar esses caras em Templo da Luz. Não é em qualquer lugar que vocês vão encontrar esse cara não, ok? Próximo, então, dano contra monstros. Muito similar, só que ele funciona contra monstros normais. Lembrando que nem dano contra chefe, nem dano contra monstros funciona em PVP, ok? Redução de dano do chefe, redução de dano monstros é exatamente o oposto. No caso, todo dano que você tomar de chefe, todo dano que você tomar de monstros vai ser reduzido. É interessante? Olha, galera, são poucos os monstros PvE que você vai encontrar que tem algum potencial de ser um risco para você. Então, sinceramente, a menos que você esteja tendo muita dificuldade assim em DGs, que também é algo que nem deveria estar acontecendo, não invista nisso daqui não. Esses bônus que eu tenho aqui estão com esse valor assim por causa dos meus brasões que vieram com isso, mas eu tô trabalhando para tirar esses bônus aí e colocar coisas que são mais ágeis. Então, se você conseguir alguma coisa assim global, né, como por exemplo resistência a debuff, eu acho que é mais interessante do que esses aqui, por assim dizer, ok? Dano bônus contra alvos com debuff. O que é debuff? É uma mecânica que muita gente fala. Por que esse tal de debuff? O que é esse buff? Bom,
Buff vem do inglês buffer, que quer dizer aumentar, incrementar. Toda vez que você fala que você está fazendo um buff, dando um buff para alguém, você está melhorando aquela pessoa de alguma forma. Seja atributo, seja o ataque, seja a defesa. Quando você fala de debuff, é o oposto, você está abaixando os atributos. Só que no caso aqui, ele também interpreta, no caso do jogo, ele também interpreta quando o alvo está atordoado, está congelado, como debuff. Então se você tem aquele inimigo que está congelado, é interessante porque você vai dar dano menor, um dano ainda maior nele. É muito bacana esse atributo aqui para magos de gelo e para azuras e ninjas, porque são classes que já têm debuffs embutidos. Para o ninja especialmente, se ele quer causar muito dano, isso aqui é meio que obrigatório, porque isso aqui aumenta muito aquele combo, o dano daquele combo que o ninja utiliza. Aliás, os ninjas que sabem jogar utilizam. Bom, é basicamente isso, galera. Esses são os principais atributos que vocês têm no seu personagem. Se você entender isso aqui, você já começa a ter uma visão sozinho. Você precisa focar no seu personagem, ok? Deixa eu ver se não tem mais nada aqui para mostrar para vocês. Clicar aqui em sacola. Bom, em relação aos atributos, né? Os atributos eles vão ser originados aqui nos seus equipamentos e nas suas cartas. Só que tem algumas coisas, galera, que não vão aparecer naquela tela que eu mostrei para vocês. Um excelente exemplo aqui é o dano contra clérigos. Esse é um atributo PVP que ele só vai ativar se eu estiver enfrentando clérigos e suas evoluções, ou seja, sempre que eu bater em druidas ou outros sacerdotes, eu vou aumentar o dano em 5%. Então, esse é o tipo de atributo, galera, que na prática ele é muito específico, ele só funciona numa determinada situação. Então, esses atributos aqui, por assim dizer, eles não listam nessa listinha que a gente conversou aqui pouco a pouco. Ok? Mas é óbvio, vocês têm que observar as cartas de vocês, de saber discernir, com base nisso que eu coloquei para vocês, quais são as melhores cartas. Vamos dar um exemplo aí. Você está jogando de DPS, você é aquele piromante que quer causar dano. Para você, não é interessante você ter uma carta Strid, mas ter a carta Terios Fúria que está ali do lado para você é muito interessante. Isso porque ela não só está dando a ignorar a defesa, como ela também está aumentando o dano final do seu personagem. Então, é esse tipo de tato, é esse tipo de feeling que você precisa ter, ok? Outra origem de atributos, que eu já até comentei no vídeo de Guardiões, mas eu vou reprisar aqui rapidinho, que é a matriz. A matriz ela é muito importante. Basicamente ela converte parte dos atributos do seu guardião para o seu personagem. Simples assim. Então, a porcentagem e o atributo que vai ser convertido, você pode enxergar nos slots aqui. Por exemplo, o Dexter aqui, ele está num atributo que converte ataque, HP e defesa do Dexter para o meu personagem, ok? Então, qual é a porcentagem? Tá ali, ó, 10%. Pode, mas no meu guardião não tá 10%. No meu guardião tá 8%, tá 6%, tá 7%. Galera, a quantidade que você vai ganhar, né, que você vai repassar do seu guardião para o seu personagem é de acordo com a raridade do seu guardião. Assista lá o nosso videozinho de guardiões que a gente vai falar sobre isso, ok? Agora, uma coisa que eu ainda não mostrei para vocês é que na prática, para você aumentar isso daí, você vai lá em habilidades, que também é uma coisa muito importante. Aqui nas habilidades tem outras origens de atributos que são importantes para o seu personagem. Eu vou falar sobre eles especificamente em cada vídeo, mas eu queria chamar a atenção de vocês para essa telinha aqui, galera. Essa tela aqui é óbvio, né? Muitos de vocês talvez nem tenham olhado para ela ainda, mas outros já devem estar até cansados de olhar para ela. Essa tela aqui, efetivamente, ela não vai tornar suas habilidades mais fortes. Por outro lado, ela melhora os atributos do seu personagem. Esse cara aqui, por exemplo, domina de todos os atributos, ele tem apenas 20 níveis. Mas no nível 20 ele vai aumentar seu ataque em 100, a defesa em 100 e o seu HP em 3000. É muito. Olha, galera, sinceramente o bônus ele não é absurdamente grande. Mas, se tratando de números, por assim dizer, cada pouquinho que você puder colocar no seu personagem vai ser interessante. Principalmente se você tiver com problemas de survivabilidade. Afinal, a defesa e o HP
são interessantes para deixar seu personagem mais resistente. Aí tem a questão das matrizes aqui. Existem várias matrizes, né? Se vocês repararem, existem 5 aqui. Lembra onde a gente viu 5 matrizes? Exatamente aqui nos Guardiões. Quando você abre aqui, você também tem 5. À medida que você coloca pontos naquilo ali, você aumenta a porcentagem convertida dos seus Guardiões para o seu personagem. Então, se você não investe naquilo ali, você está perdendo muito CB. Então é óbvio, né, Rod? Vale a pena eu investir naquilo ali? Olha, galera, eu particularmente eu recomendaria vocês investirem primeiro no domínio Zen. Pelo menos alguns pontos aí. Para cada nível que você coloca no domínio Zen, você vai colocar 4 pontos em todos os seus atributos. E esse cara aqui vai até o nível 100, se eu não me engano. Então é muito interessante, é um cara que vale a pena vocês colocarem aí, tentarem colocar a máxima quantidade possível de pontos e só então começar a investir na matriz. É óbvio, quando você tiver com... Se vocês estivessem aí, por exemplo, com 5 guardiões vermelhos, eu mudaria essa interpretação, afinal, provavelmente você estaria tirando mais atributos dos seus guardiões do que do domínio Zen. Mas como a grande maioria de vocês não está utilizando guardiões dourados ou roxos, inclusive, os bônus dos guardiões não vão ser tão interessantes quanto a bonificação que você está ganhando do domínio Zen. Então, masterizem isso aqui primeiro, não é o meu caso, vocês viram que eu já tenho alguns guardiões. Masterizem esse cara primeiro, coloquem pontuação nesse cara aqui também, só então vocês comecem a trabalhar nesses caras aqui. Esse último aqui é bem situacional, por assim dizer. Muita gente me pergunta, vale a pena? Eu só vou comentar rapidinho antes de encerrar o vídeo. Para cada ponto que você colocar aqui, ele aumenta em 2% a defesa da sua transformação. Então, quando você estiver transformado, você vai ficar muito mais resistente. Aonde que é interessante isso? PVP. É interessante nos modos PVP onde você pode utilizar a transformação. GVG principalmente, ok? Então, lá na GVG, se você colocar isso aqui, sua defesa vai estar 50% maior. Então, é legal você colocar ponto aqui. Qualquer outro modo, sinceramente, não é tão importante assim não, ok? Bom, esse não é o vídeo de build de sacerdote, mas esse vídeo em si, galera, era só para dar um norte, mostrar para vocês essencialmente de onde que nasce o CB do seu personagem. Todos esses atributos elevados, somados, vão chegar no CB do seu personagem, que é aquele montante que vocês estão enxergando ali no meu personagem, ok? Bom, galera, é isso. Esse é o primeiro vídeo, né, o capítulo 1 do nosso vídeo de builds. Ainda essa semana eu já vou começar a liberar os vídeos. O primeiro vai ser Sacerdote, o segundo Paladino e depois o Spirit Master, que tem muita gente me flodando literalmente sobre build de Spirit Master. O vídeo já tá quase pronto, falta só fazer algumas edições, algumas partes que eu não achei legal e já vou liberar ele para vocês também. Mas por hoje é só.